convidar os irmãos, então, nesse espírito e com o desejo de tão somente ouvir a voz de Deus, os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Esdras, capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim a palavra. Vou dar um tempo, né, que todos possam encontrar Esdras, ficarem perto de Neemias, tá? Deixa eu encontrar aqui onde que fica perto de Jó, né, de Neemias, Esther, depois vem Jó, Crônicas vem antes. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, e não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor fale conosco, ó Deus. Abra, ilumine, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós hoje exaltamos o nome do Senhor e olhamos tantas coisas que Deus fez, maravilhas, né? Maravilhas grandiosas nas Escrituras. Mas uma coisa interessante é que cada ato extraordinário de Deus, se nós formos ler o contexto, está do lado de uma ruína, de uma catástrofe, né? De um caos. Por exemplo, na criação, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Isto é, essa palavra sem forma e vazia traz a ideia de que era um caos. E do caos o Senhor começa a construir. Diz, haja luz, e houve luz, não? E daí foi um processo de construção, 7 dias, que todos conhecem. E daí esse universo extraordinário, maravilhoso, extraído do caos, das ruínas. E nós exaltamos a Deus como Criador de todo o universo, mas tudo começou no caos. E quando nós vemos as ações de Deus ao longo da Bíblia, nós encontramos um Deus chamado Abraão. E Sara era um caos, vamos dizer assim, era uma ruína, entre aspas. Ela era estéril. Abraão, pai, que não podia ter filhos. Que dificuldade. É chamado com 75 anos, vai ter filhos lá com 100 anos, praticamente. E daquela ruína, daquele caos, daquela dificuldade, daquele impossível, Deus realiza um grande milagre, e nós cantamos louvores a Deus pelos milagres de Deus. O vale de ossos secos era um caos, não era? Osso seco, sequíssimo, para tudo quanto é lado, tudo misturado. Deus manda, profetiza.
Primeiro ele pergunta, poderá viver esse caos? Poderão viver esses ossos? O profeta diz, tu sabes, profetiza. E do caos há um movimento, há um barulho, e cada osso se une, vem carne, vem músculo, vem tudo aquilo que nós aprendemos, né? Do corpo humano. E do caos, um grande exército se levanta. Deus tem um prazer especial em transformar as ruínas, em transformar o caos, em transformar a destruição em algo bonito, grandioso, para o louvor da sua glória. Se a gente começa, quando as irmãs de Lázaro chamaram Jesus, Jesus não foi. Demorou 4 dias depois da morte de Lázaro, e Lázaro estava como? Um caos, podre, fedendo, destruído, dentro do túmulo. E Jesus chama Lázaro, vem para fora, e Jesus faz com que aquele caos se transforme em motivo de louvor, adoração, exaltação ao nome do nosso Deus. A crucificação de Jesus, ela também foi um caos, né? Açoitado, humilhado, cuspido. Os irmãos já pararam para pensar, um centurião, o que é um centurião? Chefe de 100 soldados, manda cuspir em Jesus. Daí o soldado tem que obedecer, né? Imagine todos os 100 soldados obedecendo, cuspindo. Jesus tinha sido açoitado, Jesus carregando aquela cruz, humilhação, caos, ruína, tristeza, dor. Ele, como principal bandido na cruz do meio, em testemunho de que ele era o pior, aos olhos de quem o condenava. Mas daquele caos, daquelas ruínas, Deus extrai glórias e salvação para a nossa vida. Talvez a sua vida hoje esteja em caos, esteja em ruínas. Talvez tenha pessoas que o casamento está indo para a ruína, para a destruição. A educação dos filhos está indo para as ruínas, para a destruição. Sua vida financeira está cada vez mais arruinada. Seu sonho destruído. Seu futuro ameaçado. Talvez você chore a ruína do seu filho drogado, da sua filha distanciada dos caminhos do Senhor, famílias arruinadas, cidades arruinadas, país arruinado, de todos os lados se vendo o rastro do pecado que vai correndo, destruindo, mutilando. Aqui nós aprendemos que Deus, o que Ele quer fazer? Ele quer restaurar, Ele quer aproveitar o caos, Ele quer aproveitar a destruição que pode estar dentro da sua casa, lá com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus parentes, e trazer louvores para o seu nome na restauração, na libertação, na transformação, na modificação da sua vida, da vida da sua família.
Você olha para o seu filho e diz: esse não tem jeito, drogado, caído na sarjeta, o marido bêbado, a mulher que não se entende, a casa corroída, o salário que não dá. E ali está o panorama perfeito para Deus extrair glórias para o seu nome na reconstrução. Um dia o povo de Deus pecou, e Deus teve que trazer o seu juízo, e a nação de Israel foi levada em cativeiro, mas um dos símbolos daquela destruição foi a destruição do templo glorioso de Jerusalém, templo cheio de ouro, e aquilo veio ao chão, e virou ruínas por causa do pecado, e o povo foi levado para o sofrimento do cativeiro. Talvez um símbolo do que aconteceu com a humanidade, que Deus nos cria lá no Éden para o louvor da sua glória, e nós caímos miseravelmente e viramos ruínas dentro de uma sociedade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas é um Deus que extrai da destruição louvores para o seu nome. E Ele um dia trouxe esperança de novo para o povo de Israel, trouxe o povo lá do cativeiro, e chegou a hora da reconstrução. Quando eles chegam em Jerusalém, era só ruína, era só destruição. Tem gente que gosta de visitar ruínas, né? Ruínas de São Francisco, ruínas não sei do que. Vamos ver as ruínas, e a ruína é o testemunho de que aquilo um dia esteve grande, esteve bom, esteve vibrante, mas que agora resta caco e destruição. Quantas pessoas, né, que eram firmes na casa de Deus, que eram arautos do Senhor, que se utilizavam desse púlpito, que cantavam nos louvores, e que um dia resolveram se afastar, viraram ruínas, estão caminhando por aí, são visitados, a gente chega e diz: olha, volte, Deus pode te reconstruir e quer te reconstruir. Ele te quer novamente na sua casa, Ele te quer novamente no louvor, Ele quer que você esteja no púlpito, Ele quer que você esteja pregando. Mas as ruínas ambulantes estão por aí e não querem obedecer ao chamado de Deus. Deus quer reconstruir, para louvor da sua glória, reconstruir vidas. E Ele se utiliza para isso da igreja. O ministério aqui dessa igreja é pegar as ruínas morais, as ruínas psicológicas, as ruínas espirituais, as ruínas materiais, gente na penúria, catando lixo, e nos dá a missão lá, está na hora de reconstruir, de levantar, tirar do lixo, tirar da pobreza, tirar da miserabilidade, tirar do afastamento de Deus. Que missão! E nós encontramos aqui na Bíblia como exemplo, quando Deus quis reconstruir o templo de Jerusalém, o povo chega lá em Jerusalém, os muros estão caídos, os muros estão no chão, é só ruínas, e do templo tem vestígios de que um dia ali houve alguma coisa gloriosa, mas agora não tem nada. Em Neemias, no capítulo 2, diz que a situação, no versículo 17, então eles disse: vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas voltando lá para Esdras, quando nós lemos sobre a reconstrução,
do templo do Senhor, nós temos ali apresentados alguns fatores para a reconstrução de uma vida, para a reconstrução de uma família, para a reconstrução de uma ruína, seja moral, seja psicológica, seja espiritual. Nós encontramos aqui o roteiro, que está no capítulo 3 de Esdras. Mantenha aberto lá, capítulo 3, a partir do versículo 10. O primeiro fator necessário para a reconstrução de uma vida, ou de um povo, ou de uma igreja, ou de uma família que esteja em ruínas, é que Deus reconstrói em meio a louvores e quebrantamento. Olha o que está escrito ali no versículo 10 do capítulo 3. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantavam responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. É interessante que o que foi feito naquele momento de louvor era só as bases, eram os fundamentos, eram as ações iniciais da reconstrução. E eles já começaram nas ações iniciais da reconstrução, louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Porque Deus, quando quer reconstruir, é no meio dos louvores. Isso na Bíblia toda. Por exemplo, quando foi criado o universo, o que diz lá no livro de Jó? Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E todos os anjos de Deus juntamente glorificavam o meu nome, enquanto ele estava fazendo, tirando do caos, e os anjos adorando. Quando Jesus vai tirar Lázaro do túmulo, ele não olha para o túmulo. Diz a palavra de Deus que naquele momento ele disse: removam a pedra, e ele olhou para cima e disse: graças te dou, ó Pai, porque toda a reconstrução é no meio dos louvores e da adoração. Por isso que é importante nós estarmos aqui na igreja louvando, adorando a Deus, mesmo que na reconstrução da nossa vida tenha só as bases por enquanto, mesmo que nós estejamos dando só o primeiro passo, mesmo que seja aquele momento inicial que eu digo: eu estou querendo voltar, estou querendo reconstruir a minha vida. Mas nesse momento, nesse primeiro passo, você já tem que vir com louvores. E não só com louvores, porque diz assim que no versículo 12 do capítulo 3. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choravam em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro. Essa reconstrução era feita entre lágrimas e louvores. Aqueles que tinham visto o templo de Salomão na sua primeira glória choravam e, por certo, pensavam: o que nós fizemos? O que nós fizemos da nossa vida? Nós tínhamos tudo tão grandioso, nós tínhamos tudo construído, e nossos pecados, nossas ações, o nosso comportamento fez com que tudo ruísse. Foram as nossas atitudes. E talvez tenha muita gente aqui pensando: poxa, eu poderia ser muito mais, mas eu estou recomeçando, porque lá atrás eu destruí aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Quem pastoreia sabe que existe muito disso, né? Pessoas que iam bem, que tinham tudo, e num dado momento ruiu. E aquele processo de reconstrução é doloroso. E ele deve ser feito entre júbilo
e choro, mas louvando a Deus. Esses dias nós falamos de sacrifícios de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? É você estar sangrando e estar louvando. Você está chorando e está louvando. Está doendo e está louvando. Está na UTI e está louvando. Está precisando de remédio pesado e está louvando. Está olhando porque Deus está reconstruindo. Está olhando para o Senhor e louvando, e sai lágrima e sai louvor. E sai louvor e sai lágrima. Mas não arreda o pé da casa de Deus. Não arreda o pé de estar numa vida de oração. Porque se você não fizer assim, a sua vida não será restaurada. E não será. Nós vivemos hoje a tal da geração do miojo, né? A gente quer instantâneo, né? Mas 3 minutos. É 3 minutos fazer um miojo? É? Põe a aguinha, pronto, está pronto. A gente pensa que com Deus é assim. Deus, quando foi restaurar a vida de Jacó, o que ele mostrou para Jacó no sonho? Uma escada, dizendo, é processo. Deus não está dando elevador para vocês, não. Está dando escada, processo, porque é através do processo que a gente cresce. É através do processo que a gente ganha musculatura. É através dos embates que a gente... E é enquanto nós caminhamos que Deus vai nos abençoando. E nessa caminhada, às vezes você está feliz, às vezes você está chorando, mas não pode parar. Tem que seguir. E aqui nós encontramos então o primeiro fator da reconstrução de uma vida. Deus reconstrói em meio aos louvores e ao quebrantamento. Jesus um dia ele reclamou da geração dele. Às vezes os mais velhos fazem isso, né? Reclamam da geração. E Jesus disse, a que compararei essa geração? Lembram? Essa geração, a gente toca a flauta, eles não dançam. E quando a gente toca cânticos de choro, ou poesia de choro, mais ou menos isso, né? O texto, eles não choram. Na hora de dançar, não dançam. Na hora de chorar, não choram. Daí vem na igreja e diz, não gosto dessa igreja que o pessoal dança. Daí vai lá na outra igreja mais tradicional e diz, eu não gosto dessa igreja que o pessoal chora. Como se o culto fosse para você. Né? Eu só vou no lugar que me agrada. Né? O culto é para Deus. Se Deus mandar dançar, dance. Se Deus mandar chorar, chore. Se Deus mandar ficar de joelho, fica. Se é para ficar em pé, fica em pé. E Deus vai restaurando na medida da obediência e da sensibilidade diante de Deus. Riram de mim lá no retiro, que me colocaram para dançar, nem sei quem foi, né? Estava lá e tal, daí pensou, nossa, até o pastor Ismael, eu mandar dançar, eu danço, não tem jeito. Deus quer reconstruir entre louvores e quebrantamento. Mas a segunda coisa que nós encontramos aqui, que é o segundo fator, está no capítulo 5 de Esdras, versículo 1 e 2, diz assim, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizavam aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus Israel que estava entre eles. E no 6,14 diz assim, dessa maneira os líderes dos judeus continuavam a construir e prosperar, encorajados pela palavra da pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Deus reconstrói a sua vida e te tira da ruína no meio dos louvores, do quebrantamento e da pregação. Eu só gosto de louvor, não gosto de pregação, não. Aquele pastor lá, ele não sabe
a distância do microfone, né? Estou acostumado assim com o pedestal. Mas o que acontece? Se você negligenciar a pregação, você terá sua vida destruída. Por quê? Porque nós fomos fundados como igreja, edifício de Deus, fundados na doutrina dos apóstolos, na pregação dos apóstolos e profetas, e é na palavra. E se você quer ter a sua vida reconstruída, você tem que ouvir a palavra, você tem que estar atento à palavra, você tem que... E olha, o povo lá estava reconstruindo as ruínas. Tinha mais ruína em volta e tinha um fundamento começando. E mesmo assim eles louvavam. A sua vida pode estar cheia de ruínas, mas se tem um fundamento já começado para a reconstrução, você louva, você adora. Mas no processo, você tem que estar sendo encorajado pela palavra dos profetas. E vem aqui a pastora e prega, ouça. Vem a outra pastora e prega, ouça a palavra. Vem o pastor visitante, ouça. Deus está te levantando, Deus está te restaurando. Escute a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. E o templo ele foi reconstruído, porque enquanto eles trabalhavam, porque a gente pensa assim na reconstrução, tem que ter muito pedreiro, carpinteiro, nessas coisas. E tinha muito adorador. Evidente, o povo estava trabalhando, adorando, ouvindo louvores, chorando os pecados, se levantando. E os profetas pregando enquanto isso. Era o profeta Ageu dizendo para os velhos lá, olha... Vocês acham que o templo de Salomão era grandioso? Esse daqui vai ser maior, porque nesse templo eu darei a paz, eu darei a glória, Jesus vai entrar aqui dentro, basicamente. Pelo que ele diz, então esse que parece pior é melhor. E o profeta Zacarias pregando e dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E o povo trabalhando, e o povo louvando, e o povo chorando. Irmã, essa igreja vai explodir de tanta gente. Louvando, adorando, pregando, chorando, dançando, de joelho, de pé. É assim que se reconstrói uma vida. A terceira coisa que nós queremos enfatizar para a reconstrução de uma vida está no capítulo 6, versículo 21, que diz assim: assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam se separado das práticas imundas dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. O terceiro fator da reconstrução é a separação do pecado, é a santificação. Porque você pode ter todas as outras coisas, é pastor pregando, é louvor, e você pode chorar à vontade também. Mas se você não fizer isso daqui, ó, separar-se das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, se você não fizer um compromisso diante de Deus, eu serei santo porque o meu Deus é santo. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. É vida separada. O povo diz que nós somos esquisitos, tudo bem, não tem problema, mas a gente não se contamina com o pecado. E se por um acaso nós cometemos algo, é chorando aqui no altar e dizendo: Senhor, me perdoa, não quero viver assim, reconstrua a minha vida. E se para eu aprender eu tiver que chorar, eu choro, então pode bater. Porque a restauração, ela vem dessa postura de separação do pecado. Porque Deus tem uma igreja santa. O apóstolo Paulo diz assim, que lá em Efésios nós estudamos, que a igreja gloriosa é sem ruga e sem mácula.
Tem gente que gosta de igreja sem ruga, né? Porque a ruga é o aspecto que aparece, exterior, né? É um templo bonito, povo bonito. Até eu quero pedir perdão que eu esqueci de pôr a gravata hoje para vir pregar. Mas os pastores bem bonitos, de gravata, né? Só que é sem ruga e sem... A mácula é um negócio mais interior, assim, sabe? A ruga se percebe, né? Eu tenho muitas. Mácula, o Espírito Santo conhece. Separados do pecado. Para viver a reconstrução do Senhor. E tudo isso, irmãos, essa reconstrução ela é feita também em meio às orações. Você que não gosta de orar e quer se reconstruir, não vai dar certo. Sabe por quê? A volta do povo do exílio, a gente encontra Daniel orando, capítulo 9, Esdras orando, capítulo 9, Neemias orando, e aquelas orações quilométricas de confissão, de entrega, de quebrantamento, e Deus ouvindo as orações, e Deus movendo, e o povo fazendo aqui a obra de reconstrução, de oração com louvor, e chegando na presença de Deus, e se derramando, e falando dos seus pecados, e se limpando, e se purificando, e orando. Não tem jeito. Tinha um homem que uma vez ele acabou ficando em ruínas. O nome dele é Jó. Diz a palavra de Deus, todos conhecem a história, né? Que ele perdeu as suas propriedades, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, e ele chegou num ponto tal, que no capítulo 1, versículo 8, diz assim: então Jó apanhou um caco de louça, que era um caco da destruição de tudo que ele tinha, um caco de louça, seria um caco de azulejo, e o que ele fez? Ele estava se raspando, sentado nas cinzas da destruição da sua vida. Porque, se nós olharmos aqui no capítulo 7 de Jó, ele dá testemunho da sua condição no versículo 5. Ele diz assim: o meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada, vertendo pus. Ele estava sentado na demolição da sua casa, na destruição, na ruína. Ele estava lá cheio de chagas vivas, purulento. A mulher dele dizia que eu não aguento o teu cheiro, porque quando você abre a boca é mau hálito podre. A mulher dele chega a dizer para ele assim: amaldiçoa este teu Deus, esse mate e morra, e vamos acabar com isso. E ele sentado em cinzas, e ele fedendo, e ele se coçando, e ele pegando azulejo, caco de cera, para se raspar. Mas diz a palavra de Deus que a restauração dele, das ruínas da sua vida, no capítulo 42, versículo 10, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo que tinha antes. Deus restaurou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Ele foi reconstruído. Deus o livrou das suas ruínas.
quando ele se colocou em oração. E olha que aqueles amigos pelos quais ele orava e sacrificava neste momento eram terríveis, né? Amigos terríveis. Diziam, você está assim porque você pecou, né? Confessa. Mas daí Deus diz, olha, vocês vão lá, no meio do caco, no meio da demolição, nas ruínas, e peçam para Jó orar por vocês. Porque o caminho de vocês não é reto. E enquanto Jó orava, Deus restaurou Jó das suas ruínas. Enquanto o povo de Israel orava, Deus lhes deu a possibilidade da reconstrução do templo. Templo mais glorioso que o de Salomão. Não era mais bonito, mas era mais glorioso. No livro de Ageu diz assim, quem viu o outro templo na sua glória, este será melhor e maior. Porque aqui o Senhor lhes dará a paz. E aquele templo que foi reconstruído, depois ele foi reformado por um cara chamado Herodes o Grande. E na época de Jesus, quem entrou lá? Jesus. Justamente por isso era melhor e maior. Porque é a presença de Jesus que faz algo ser melhor, superior. Feche seus olhos. Talvez em algum aspecto da tua vida haja ruínas. Talvez você esteja naquele processo de distanciamento. Ou quem sabe você está retornando e pensa, poxa, o que eu era e o que eu sou hoje. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor é glorificado na reconstrução da sua vida. E Ele quer reconstruir o teu coração, Ele quer reconstruir a sua psique, o seu espírito, Ele quer reconstruir a sua casa, Ele quer reconstruir a sua vida, o seu ministério. E você tem que pagar o preço. Preço do louvor em meio às dores. O preço da renúncia das coisas deste mundo. O preço de ouvir e obedecer a palavra de Deus. O preço de chorar diante do altar. Deus te chama para isso hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos porque ela nos mostra um caminho a seguir. Ela nos mostra que não existe situação que o Senhor não possa restaurar. E que o Senhor é glorificado na restauração de vidas. Nós não conhecemos o coração de cada um aqui, mas o Senhor conhece. E pedimos que o Senhor esteja trabalhando nesse processo, Senhor, nesse coração, para que o teu nome seja glorificado em cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém.